a realizar essa live no horário da aula, né? Então, nós estamos fazendo aí essa live exatamente no horário da nossa aula. Então, toda semana a gente vai ter essa live, né, no meu caso, a gente começa aí 7h30 e vai até umas 8h30, né, que é o que a coordenação nos pede, que não seja muito mais e nem muito menos do que 1 hora, que é o período aí suficiente para a gente não cansar e também não ficar sem qualquer conteúdo, né. Então, o primeiro ponto que, assim, não terão mais aqueles vídeos no YouTube e tudo mais, eu particularmente fazia no semestre passado. A gente terá essas lives, né, essas lives aí em que eu vou explicar o material de estudo que está disposto lá no portal do aluno, tá? Então, a gente vai fazer aí uma aula, né, uma aula de 1 hora, em que vocês podem tirar dúvidas, podem aí fazer qualquer questionamento sobre esse conteúdo. Então, toda semana uma live aí no nosso horário de aula. Live, né, e a presença de vocês agora não significa a presença, tá? Né, a participação de vocês aqui na live não vai resultar no cômputo da presença. A presença, ela vai ser exigida, mas como ela vai ser exigida? Quando vocês responderem o questionário de atividade de frequência lá no portal do aluno, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Aí vocês vão ver aqui, eu estou com a disciplina aberta, né, a segunda semana. Eu, como sou professor, tenho algumas funcionalidades adicionais aqui, então não estranhe, mas o que acontece? Toda semana, a partir dessa, semana passada não teve, porque foi uma apresentação, né, uma simples apresentação. Essa semana já tem. Como é que vocês vão garantir a presença de vocês? Respondendo aqui a atividade de frequência que está aqui no AVA, né, no portal do aluno, para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão responder essa questão aqui. Vocês vão ter que vir aqui no portal, é uma questão de múltipla escolha, né, então vocês vão clicar aqui e vão responder, né. Qual é o detalhe? É questão de múltipla escolha, então tem certo e tem errado, né, não tem aquela coisa de fazer de qualquer jeito, não. Tem a resposta certa, sim. E esse questionário, ele sempre vai ser aberto no dia da aula, nesse caso foi aberto agora há pouco, né, às 7h15, e ele vai fechar daqui a 2 dias, né, então vocês vão ter sempre 2 dias para responder essa uma questão aqui, ou seja, dia 15, né, aí dia 15 é sábado, à meia-noite, 23h59, essa questão vai fechar a possibilidade de você responder. Você vai ter 1 hora para responder essa questão. É múltipla escolha, você vai responder em 15 minutos, em 3 minutos, mas, né, você tem até 1 hora para responder. Isso aqui é necessário para quê? Vocês precisam responder aqui pelo portal do aluno para vocês garantirem 2 coisas. Primeiro, a frequência, né? Então, toda semana tem uma questão para vocês realizarem aqui. Essa questão vai valer a presença. Lembrando que cada questão não respondida, ela vai somar aí 3 faltas lá no diário, né? Porque cada dia de aula naquela sistemática de 3 aulas. Então, uma questão que não se responde vai ter aí prejuízo de 3 faltas. Então, fiquem atentos aí. Hoje, né, já abriu essa questão, vocês têm que responder aí até sábado, meia-noite. Além da presença, essa questão, ela vai somar uma fração de nota. Essa fração de nota vai compor no total 40% da nota bimestral. Então, o que acontece? A prova vai valer 60, né? Semana de prova vai ser tudo online e tudo mais, mas enfim, a prova vai valer 60. Os outros 40 pontos vêm das respostas dessas questões, né? Então, vamos chutar aí que a gente tenha 10 semanas de questões. Se todas as questões somadas vai valer 40, cada questão vai ter peso 4, né? Então, vejam que além de valer a frequência, vale também uma fração de nota, né, e aí a gente vai ver quantas questões vai dar para fazer até a data da prova. Então, a gente vai fechar, se forem 9 questões, aí a gente faz a matemática, né, 40 dividido por 9. Mas, enfim, né, fiquem atentos que essas questões têm uma relevância bem grande, né, presença e fração de nota aí
para vocês. Então, fiquem atentos, está sempre aí no portal do aluno, não adianta mandar por e-mail, não adianta mandar por WhatsApp, é aqui no sistema, né, a coordenação, a direção da faculdade, eles estão fiscalizando os professores e tem que ser por aqui. Ah, mas o meu AVA não funciona, meu AVA não acessa, blá, blá, blá. Aí vocês têm que ver lá com a coordenação, com a secretaria, com sei lá quem, o motivo pelo qual o teu AVA não está indo, né? Mas aí não é mais, não, né, via secretaria, via coordenação, virá aí esse pedido de abono, né, de eventual frequência ao nota, tá? Eu não vou abonar, eu já estou dando 2 dias, né, então, professor, minha internet caiu, né, no dia seguinte, no dia da live, eu não consegui participar, minha internet caiu. Você tem 2 dias para se virar, né, você tem 2 dias aí para você buscar uma internet que funcione para responder essa uma questão, né, então fiquem atentos aí a essa sistemática. Prova valendo 60, vai ser lá na frente, a gente fala sobre a prova, e essas questões aí valendo 40, né, isso no primeiro bimestre, depois no segundo bimestre acaba se repetindo. Outra situação é que, né, vocês têm aí na página, né, em cada semana vai ter disponibilizada o material de estudo, né, então vocês clicarem aqui, vocês vão ter um arquivo para baixar, é o que eu vou explicar agora na live, né, então a aula do dia sempre vai estar aqui no material de estudo, e aí quem gosta de estudar sozinho, quem, enfim, é autodidata, quem quer se aprofundar sobre algum assunto, vocês vão ter sempre um texto de apoio aqui no material complementar, tá? Então, sempre vai ter um texto relacionado à aula, que vai trazer aí, enfim, o assunto, aprofundar um aspecto aí do nosso dia a dia. O detalhe, para resolver essa questão aqui, é só vocês terem e darem uma lida nesse material de estudo da aula de hoje, né, da aula correspondente. A questão, eu pego de algum lugar aqui desse material de apoio e jogo lá, transformo em questão. Então, essa questão, né, muito embora vocês tenham aí 1 hora para responder, se você assistiu a live, ou se você leu esse material de estudo, você consegue responder ela facilmente, né, muito fácil. Mas, né, fiquem atentos, ó, tem alguém que já respondeu aqui. Então, fiquem atentos, tenham certo, e se você responder errado, você não ganha essa fração de nota. Responder de qualquer jeito já lhe garante a presença, tá? Então, você veio e respondeu errado. Você participou, você tem a presença. Agora, respondeu errado, não vai somar essa fração de nota. Você respondeu errado, né? Então, cuidado, responder de qualquer jeito, vale para a presença, mas não vale para a nota. Para a nota, você precisa acertar, né? São sempre múltiplas questões, né? É uma questão só com 5 alternativas. Uma delas é a correta, que vocês têm que assinalar aí. Então, com relação à live também, nós estamos fazendo a live agora, né? Vocês acessam por aqui. Amanhã, ou assim que eu puder, eu vou adicionar a gravação dessa live, né? Então, a gente está gravando, o que eu estou falando agora está sendo gravado. Assim que a gente encerra a aula, eu interrompo a gravação. Depois de uma meia hora, mais ou menos, o próprio Google Meets, ele me traz aí essa gravação da aula, e aí, quando eu tiver um tempinho, eu vou lá e adiciono por aqui, né? Então, se qualquer um de vocês não pôde assistir a aula, não teve aí condições, ao vivo, vocês podem fazê-lo aí no dia seguinte, ou quando quiserem, né? Aí esse material vai estar durante todo o semestre aqui à disposição, né? Então, da semana passada foi o plano de ensino, não teve live porque não teve aluno, né, junto aqui na reunião. Hoje nós estamos aqui na segunda semana e eu acabei de habilitar já a semana que vem, né? Então já tem material da semana que vem aí, para quem, né, gosta de se antecipar, eu acabei de habilitar e já está preparado. Enfim, isso aí é a metodologia, né? Eu ia explicar com calma na semana passada, então está resumido aí para vocês agora, né, rapidamente. Bom, vocês já me conhecem, né? A turma de vocês já teve aí, acho que pelo menos uns 2 ou 3 semestres comigo, né? Então todo mundo aí já me conhece, já, né, eu dispenso apresentações.
acho que vocês tiveram constitucional comigo, né, não lembro se tem mais alguma disciplina, mas enfim, né, então, o que mudou é que agora é tudo online, e, enfim, bom, a Camila perguntou da aula gravada, sim, está sendo gravado, e vai anexar lá no AVA, né, assim que eu tiver a gravação e ter tempo de inserir lá, vai estar tudo gravado. Gravado essa live, né, não é aquele esquema de eu fazer um vídeo no YouTube, blá, 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 e postar para vocês lá, não, é isso que eu estou falando agora, nesse momento, está gravando, né, vocês olharem aqui na minha tela, está gravando aqui, ó. Então, eu vou falar sobre, né, a disciplina, o conteúdo de hoje, é uma explicação, é a aula, né? Então, é isso que vai estar disponível para vocês. Bom, então, direito tributário 2. Tá? Vocês tiveram com o professor Lísias todo o direito tributário 1. Né? O que é o direito tributário 1 na sua essência? A parte constitucional. Né? O direito tributário 1, vocês fazem uma varredura da Constituição, né, a parte tributária dentro da Constituição. Então, vocês viram lá princípios, imunidades, competência tributária, as espécies tributárias, né, toda a parte lá da Constituição. Conceito de tributo, enfim. Lei tributário 2, a gente avança. A gente avança para onde? Para o Código Tributário Nacional. Tá? Então, o que é o direito tributário 2? Ou Código Tributário Nacional, em que a gente vai fazer uma espécie de linha do tempo, do nascimento do tributo, né, que a gente chama de obrigação tributária, até o momento que eu deixei de pagar e não resolvi a questão, isso virou uma execução fiscal, né? Então, a gente vai ver toda essa linha do tempo aí, praticamente nesse semestre inteiro, né? Então, é bastante conteúdo, é bastante coisa, que a gente acaba envolvendo também a parte processual aí nessa história, né? Então, o direito processual tributário, né, que não tem aí nada tão relevante, é só a lei de execução fiscal mesmo, a gente vê nesse semestre também. Né? Então, o que é importante, né, além desse material de apoio, é sempre vocês poderem dar uma lida aí no Código Tributário Nacional. Né? Muito embora esse material, né, que é um arquivo, né, que eu não transformei ele em PowerPoint, porque ele está bem organizadinho aqui. É um material que eu venho dando aula em cima dele aí já faz uns 3 anos, pelo menos, porque isso aqui é uma parte estática, que não muda com a alteração das leis, né? Então, por exemplo, vem aí a reforma tributária, isso aqui vai mudar? Não, não vai mudar, né? Isso aqui é a parte doutrinária, teórica, histórica do tributo e a norma jurídica tributária. Então, né, eu tenho dado essas aulas aí em pós-graduações e tudo mais, e para graduação também, claro que na graduação o rigor, né, e o aprofundamento, né, ele é um pouco mais raso, né, a gente fala de uma forma mais fácil para vocês, mas, né, o material acaba sendo bem similar aí. Então, é isso que a gente vai ver nesse semestre, né, do nascimento da obrigação tributária, que é hoje, a gente vai ver hoje, até o encerramento dessa obrigação tributária, a gente pode dizer, né, que é a extinção, né, então, mas enfim, a gente vai ver isso tudo com calma mais para frente. Bom, com relação a essa parte aí de metodologia, de ensino, como funciona tudo, né, se vocês tiverem dúvidas, aí vão sinalizando, vocês podem me interromper a qualquer momento, podem fazer perguntas, né, só tem um detalhe, a hora que eu tiver aqui com esse material aberto, eu não consigo ver o chat aqui, né, do Google Meet. Então, se você escrever uma pergunta, eu não consigo ver. Então, é melhor que você habilite o microfone e pergunte, senão vai ficar passando. Aí, no final da aula, a gente fala aí sobre, né, eu dou uma lida aqui, ver se tem alguma questão e tudo mais. Né? Então, vamos fazer aí esse semestre, né, mais uma vez, online, enfim, sendo, né, não pessimista, mas eu imagino que esse semestre aí não volte para a sala de aula. E aí, né, alguns de vocês que estão no 10º período vão encerrar o curso exatamente nessa metodologia online, né? Aí entra a parte boa.
vocês que estão finalizando o curso, vocês não vão ter prejuízo, né, por conta dessa pandemia, vocês vão se formar dentro da programação inicial, que é, né, agora final do ano, quem está no 10º, quem está no 9º, metade do ano que vem. Vocês não tiveram que travar o curso e esperar agora a coisa voltar para poder se formar e tocar a vida, não. Vocês vão ter aí essa possibilidade, né, e essa parte online que nos primeiros períodos, né, acaba surgindo um certo questionamento. Mas eu acabei de entrar na faculdade, agora esse negócio online e tudo mais. Mas, enfim, vocês estão saindo, né? Então, vocês são o oposto aí. Tenham uma certa paciência, né? Aguentem até o final do ano. Eu acho, né, que a aula online, ela é mais confortável. Todo mundo está aí na sua casa. Ah, mas eu tenho filho, eu tenho irmão, eu tenho mãe, eu tenho... Sim, mas você não precisa estar ao vivo aqui na aula. Você pode escutar aí depois. Enfim, né, você não tem aí presencialmente, né, aquela obrigação. Vocês já fizeram o semestre passado, a avaliação online acaba sendo, né, uma grande pesquisa, né, porque, de certa maneira, vocês estão online com a internet, vocês conseguem buscar conteúdo. Enfim, né, eu acho que é um pouco mais light, né, um pouco mais fácil aí, mas óbvio, professor apertar mesmo, a coisa não fica fácil. Mas a ideia não é, né, prejudicar, e sim ajudar vocês aí a entender o direito tributário. Bom, o que nós vamos ver hoje, né? Norma jurídica tributária. A gente vai começar do começo, né? O que é começar do começo é ver aí como é que se forma essa relação jurídica entre o contribuinte, nós, né, que temos que pagar o imposto, e o Estado, né? Então, vejam, a norma, né, tributária, ela acaba tendo um detalhe adicional, talvez, enfim, na verdade é um aprofundamento que algumas outras disciplinas não realizaram no seu estudo aí da norma jurídica, né? O direito tributário, ele se preocupa muito aí com essa história de subsunção do fato à norma, né? Então, uma coisa é o tributo existir, né? Como é que o tributo nasce? Aí vocês tiveram lá com o professor Lisas, um tributo ele surge com a edição de uma lei pelo titular da competência. O município, né, cria o Código Tributário Municipal e ele passa a cobrar o IPTU. Se ele não edita esse Código Tributário Municipal, a lei municipal, o IPTU ele não existe, né? O IPTU ele só vai ter uma previsão constitucional, né? Então, isso vocês viram lá no semestre passado, e essa previsão legal, né, que faz nascer o tributo, na lei, né, não significa que, uma vez que esteja na lei, eu vou começar a pagar imediatamente. Não, eu preciso realizar a subsunção do fato à norma. Então, eu preciso realizar aquele elemento legal para que surja o quê? Aí sim nasce a obrigação, né, a relação jurídica tributária. Então, vejam, o Código Tributário ele dá um nome para isso, né? Ele dá o nome de fato gerador, que é basicamente o que a gente vai falar aqui mais na sequência. Bom, começando aqui, né, no esquema de aula, né, que é um PDF, enfim, é um Word aí que transferiu em PDF, eu trago primeiro aqui um fundamento que acaba explicando muito, né, a visão de John Locke, então não é de agora, lá do século XVIII, mas a noção que se tem do direito tributário, né? O direito tributário é uma interferência na nossa propriedade. O Estado, por meio de mecanismos legais, né? Então, a ideia de tributo, ele sempre tem que ser em razão de uma atuação legal, uma atuação lícita. O Estado, ele vai pegar um pedaço do nosso patrimônio, né, a título de tributo. Então, o direito tributário, ele vai um pouco de encontro, contra, né, em conflito, aquela máxima lá do Estado liberal clássico, aquela ideia de que o Estado ele não tem que atrapalhar a vida do sujeito, né, o Estado tem que garantir a propriedade. E o direito tributário, ele vai contra isso. Então, por ele ir
contra essa máxima de que o Estado ele deveria existir para proteger o que é nosso e não retirar o que é nosso, todo o direito tributário ele é construído de uma forma bastante rígida, de uma forma aí, eu imagino que, né, o professor Lísias tenha mencionado, de uma forma que se assemelha até o direito criminal, né? Você só é obrigado a cumprir, ou nesse caso, pagar, se tiver uma expressa disposição legal, né? O princípio aí da legalidade, que no direito tributário a gente tem a estrita legalidade. Então, o direito tributário ele sempre vai ser entendido nesse sentido, né? Que o Estado ele vai interferir no nosso patrimônio, vai, mas somente se tiver uma lei lá que o autorize, né? Porque a regra é que, né, o nosso patrimônio ele tem que ser preservado. Bom, o que acontece, né? Vamos lá a ideia clássica, né, do direito tributário. O que, que é o tributo? Eu imagino que vocês já tenham falado, já tenham, né, com o professor Lísias, o conceito de tributo, né? Então, o tributo, ele é sempre uma prestação obrigatória, eu não tenho a opção de pagar ou não, eu sou obrigado a pagar, e ela é instituída em lei, né? Então, essa disposição, né, essa obrigação que eu tenho de recolher um tributo, é porque a lei determinou, né? Então, existe uma lei prévia, e a gente vai falar um pouquinho do princípio da irretroatividade, mais ao final, lá no direito constitucional também, né, no constitucional tributário, direito tributário 1, né, eu imagino que um dos princípios foi esse também, mas essa norma jurídica tributária, a lei que cria o imposto, né, ela sempre vai ter aí uma estrutura mínima, né, uma estrutura básica, que é uma hipótese. Né? Então, a hipótese é o quê? Né? Se você tiver renda, aí vem o mandamento, você vai pagar imposto de renda. Né? Então, se você tiver renda, você tem que pagar o imposto. Vejam, e se você não pagar o imposto, você vai levar uma multa e vai levar juros aí, que é a sanção no âmbito tributário, no âmbito civil, né? Qual é a sanção aí que a lei traz? É sempre uma multa e um juros. Então, veja, qualquer norma jurídica, ela vai trazer essa lógica, né? Uma hipótese, uma ideia, né? Se você tiver renda, ele vai complementar com uma obrigação, uma determinação, um mandamento. Se você tiver renda, você tem que pagar imposto. E se você não fizer isso, você vai ter um juros e multa aí para pagar. Veja, isso não é a norma jurídica tributária, isso é qualquer lei, né? Qualquer situação em qualquer parte aí do direito. Vejam, quando a gente fala de norma jurídica, obrigação jurídica tributária, a gente está falando dessa estrutura mandamental, né? O direito tributário ele vai impor um comportamento. A gente tira, né, aquelas disposições contratuais, porque o direito tributário ele sempre é algo instituído em lei, nunca pode ser atuado, né? A natureza jurídica do direito tributário ela é ex lege, né? A gente fala legal, decorrente de lei. Não há livre manifestação de vontade, não, é impositivo mesmo, é o poder do Estado. Né? E essa obrigação, esse mandamento, né, esse pague-se o tributo, ele só vai ser obrigatório se a pessoa realiza o fato em concreto, que é a lógica de todo direito, né, a lógica de todo direito. Se você tiver renda, você paga o imposto. Se eu não tiver renda, eu não pago o imposto. Né? Então, essa é a lógica. Então, eu preciso realizar aquela hipótese para eu ser obrigado a pagar. Pois bem, como é que o direito tributário, como é que o Código Tributário Nacional chama esse momento em que faz nascer esse vínculo entre o mandamento e a hipótese, né? Quando que como é que é o nome que ele dá para isso? É o tal do fato gerador. Tá? Então, o fato gerador, está lá no artigo 114 do CTN, ele fala o seguinte: fato gerador da obrigação principal. Próxima aula a gente diz o que é obrigação principal. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei. Então, veja, é a disposição da lei como necessária e suficiente a sua ocorrência. Então, vejam, aqui a gente tem
tem que ler com bastante atenção para a gente perceber que essa disposição do artigo 114 do CTN, ela tem um problema. Ela tem um problema em que sentido? Ela fala o seguinte, que o fato gerador do tributo, né, vamos chamar a obrigação principal de tributo, né, nesse momento é mais fácil. O fato gerador do tributo é a situação definida em lei. E essa situação definida em lei é necessária e suficiente à sua ocorrência. Só que vejam, estar previsto lá na lei uma hipótese de que quem tiver renda vai pagar imposto de renda, não significa que eu sou obrigado a pagar imposto de renda. Porque eu só vou pagar imposto de renda se eu, no mundo real, eu tiver renda. Né? Então, vejam, é um conceito aqui que não está correto. Por quê? Né? E aqui eu trago a explicação dentro dos passos. Primeiro, né, isso aqui vocês viram lá com o professor Lises, o primeiro passo, a Constituição estabelece as competências. Ok. Lá foi o direito tributário 1. Agora, a lei, que é a descrição abstrata, ela vai dizer qual é a situação que eu sou obrigado a pagar o tributo. Porque eu só vou pagar o tributo, ou seja, eu só vou ser compelido a pagar um tributo, se eu realizar no mundo real, ou seja, se eu realizar o fato em si, né? E aí sim eu vou ser obrigado a pagar esse tributo, porque aqui, né, haverá uma descrição hipotética e abstrata dizendo, né, qual é a situação que eu vou pagar. Veja, o conceito de fato gerador mistura a previsão da lei com o fato concreto. Por quê? Porque ele mistura, porque ele diz o seguinte, o fato gerador, de fato gerador, a gente poderia entender como o nascimento da obrigação tributária, é somente a situação definida em lei, né? E aí ele complementa aqui, dizendo que ela é suficiente à sua ocorrência. Só que a descrição legal, a criação da lei, não cria automaticamente a obrigação de eu pagar alguma coisa. Eu preciso ter renda para ser obrigado a pagar renda. Né? Então, vejam, a expressão fato gerador, que todo mundo usa no mundo contábil, empresarial, nos julgados e tudo mais, a expressão fato gerador, ela tem um problema, ela é errada, ela está equivocada, porque ela descreve duas coisas separadas como sendo uma coisa só, né? Não é a lei aqui, né, a previsão normativa, que vai fazer nascer a obrigação tributária. A obrigação tributária, ela nasce aqui, quando eu realizo o fato, e esse fato, ele tem, né, exata consonância com a disposição legal. Né? Então, esse autor, Geraldo Taliba, que está aqui em cima, é um dos autores aí que melhor explica essa situação. Inclusive, o livro dele se chama Hipótese de Incidência Tributária, e ele explica, né, com bastante propriedade, esse erro técnico do artigo 114 do CTN. Porque o artigo 114 do CTN, ele mistura duas coisas. Aquilo que o Geraldo Ataliba chama de hipótese de incidência, que é a lei, né, a lei que vai dizer a hipótese, mas o nascimento do tributo, da obrigação tributária, só acontece aqui um fato concreto, o fato imponível. Então, o fato gerador, né, ele é dúbio, ele descreve duas coisas e diz que as duas coisas seriam uma coisa só, que não é correto. Na verdade, fato gerador, ele deve ter esse cuidado para você dizer que existe uma hipótese, né, e depois, com o fato, é que vai fazer nascer a obrigação tributária. Né? Não é a mesma coisa, não é tudo junto. Né? Esse artigo 114, ele confunde, né? Se você ler ele literalmente, aí ele vai confundir as pessoas. Pois bem, mas nós temos um detalhe. Bom, seguindo, né, a hipótese de incidência, aí falando dessa hipótese, a descrição legal, né, a norma jurídica tributária. É um conceito legal jurídico, é a descrição de um Estado, né, de fato, ele vai descrever uma conduta, que ganha certos caracteres que definem aí quando vai surgir a obrigação tributária. Né? Então, é um conceito determinado, fechado, uno, indivisível, por exigência constitucional. Por que ele tem que ser um conceito determinado, fechado e certo? Porque a gente tem, dentro do direito tributário,
aquilo que eu falei lá no início, e vocês viram lá com o Dr. Lísias, que o direito tributário, ele deve obediência à estrita legalidade, né? Então, veja, nós temos lá a disposição do 150 da Constituição, somente lei, né, pode exigir ou aumentar um tributo, só que essa lei, né, essa lei, ela tem que definir todos os aspectos dessa hipótese de incidência, né, dessa norma jurídica tributária. Então, a lei que tem um tributo, dentro do princípio da legalidade, ela não pode simplesmente falar assim, está criado o imposto de renda. Presidente da República, você diga aí todo o resto, né? Quanto vai pagar, quando vai pagar, quem paga. Não, não pode. Porque dentro da ideia da estrita legalidade, dentro daquela noção de que o tributo ele interfere no nosso patrimônio, nós temos uma proteção lá do artigo 97 do CTN falando o seguinte, né, que somente a lei, aí esse lei é no sentido estrito, lei formal, né, lei ordinária, a lei tem que trazer o quê, né? A indicação, a instituição do tributo, né? A criação do tributo, as hipóteses de majoração, né? A fixação da alíquota, sua base de cálculo, a combinação de penalidade, né? Então, vejam, o artigo 97, ele exige que a lei não indique só criado o tributo, não. A lei, aí a lei no sentido estrito, né, a lei ordinária, terá que trazer todos os detalhamentos dessa obrigação tributária, né, dessa hipótese de incidência aqui. Porque se não tiver, não existe, né? A teoria, ela é pura e simples nesse sentido. Se a lei não trazer todos os contornos, todos os elementos do tributo, você não tem como você realizar aqueles elementos. Então, você não faria a subsunção do fato à norma, ou seja, não nasceria a obrigação tributária. Né? Então, em razão da estrita legalidade, ou está tudo disposto na lei, e aí lei em sentido formal, ou você simplesmente não pode ser obrigado a pagar esse tributo porque não nasce a obrigação tributária. Né? Vamos supor que a lei deixe de dizer quem é o sujeito passivo, né? Quem que vai pagar esse tributo? E aí é aquilo, né? Se a lei não fala quem vai pagar esse tributo, você não pode, por analogia, não pode por extensão dizer, não, eu acho que é você, não, então eu vou lá e pago. Não, ou a lei diz expressamente, ou você não é obrigado a pagar esse tributo, né? Então, nós temos aí a ideia da hipótese de incidência e o fato, né? O fato é o mundo concreto, né? O fato concreto ocorrido, é um momento, né, que você realiza, e se esse momento é a perfeita subsunção, né, subsumir a hipótese de incidência, ele é um fato relevante para o direito tributário e faz nascer aí o quê? A obrigação tributária. Né? Então, aqui tem um quadrinho que traz, de novo, né, a gente aprofunda essa diferença de hipótese de incidência com fato imponível, de novo, né, fazendo aí essa divisão ato gerador, né, não é correto dizer, na verdade, a gente tem o momento da lei e depois o momento do mundo real, aí que a gente realiza aquilo, e se for aquilo que a gente realiza, o fato, for exatamente aquilo que está previsto na lei, aí sim nasce a obrigação tributária. Então, aqui, a hipótese de incidência é o quê? É uma descrição genérica, hipotética, né, é um conceito legal, designa aí o sujeito ativo, traz o critério de identificação do sujeito passivo, fixa o momento, traz aí o modo, o lugar, né, e o critério de mensuração. Já o fato imponível é quando você venda, individualiza, né, então é um fato concreto, no mundo tangível, né, então você determina o sujeito ativo, você determina o sujeito passivo, você especifica o dia e hora, né, porque ali você realizou hoje a renda, então você tem renda hoje, é hoje que você cria, né, nasce a obrigação tributária, determina o local e determina aí, especifica a quantidade, né, a base calculada, quanto de tributo que você vai pagar. Então, veja, nós temos a lei trazendo todas essas previsões, e nós temos aí o mundo real, né, que vai permitir individualizar e quantificar o tributo em si. Bom,
Essa hipótese de incidência, né, que é a descrição legal, em razão aí do princípio da estrita legalidade, somado aqui com o artigo 97 do CTN, que reforça a estrita legalidade, faz exatamente aquela situação no seguinte sentido. Se não tivéssemos essa ideia de estrita legalidade, essa ideia de proteção à nossa propriedade, que o direito tributário traz, o que seria e poderia ser bastante comum? Simplesmente vir uma lei e falar assim, está instituído imposto de renda, né? O presidente da República poderá dispor e regulará como se dará o imposto de renda, né? E aí vem lá o presidente da República, por meio de decreto, e né, mete a caneta lá e faz do jeito que ele quiser. Pode isso? Não, não pode, né? Eu já falei agora há pouco, artigo 150, artigo 97 do CTN exige que todos os contornos do tributo estejam aonde? Na lei, lei em sentido formal, lei em sentido estrito, lei ordinária. Isso significa o quê? E quais são esses contornos que a lei tem que trazer? Né? Esses contornos a gente chama de aspectos. Né? No livro do Geraldo Taliba, né? Se vocês pegarem outro livro famoso, que é do Paulo Bastos Carvalho, ele vai chamar isso de critérios, né? Mas enfim, é a mesma lógica. Então, vejam, o que a lei precisa trazer? Quais são todos esses elementos para que a gente saiba se a gente é obrigado a pagar ou não? São esses aspectos, esses 5 aspectos aqui, que precisam estar na lei. Se não estiverem na lei, significa que está faltando aí um dos elementos para eu ser obrigado a pagar o tributo, ou seja, né, vai faltar um dos elos para que eu, lá no mundo real, realize e esteja em perfeita consonância, né, perfeita subsunção aí com a norma. Então, o Geraldo Taliba, né, ele trouxe aí essa divisão, falando o seguinte, o que a lei precisa ter, né, o que precisa estar na lei? A lei precisa determinar o sujeito, o momento, o espaço, a conduta e o valor, né? Com esses 5 aspectos é que devem estar previstos em lei. O resto, né? O resto a gente permite-se que não esteja na lei, né? Então, o jeito de pagar, por exemplo, o imposto de renda você pode pagar via depósito, você pode pagar via boleto, você pode parcelar, pode não parcelar, tudo isso não precisa estar na lei, pode ser no âmbito infralegal, pode ser uma resolução, pode ser uma portaria, pode ser decreto, inclusive, né, mas esses elementos aqui são os elementos mínimos que precisam estar na lei, porque esses elementos, esses aspectos, são aqueles que dão origem ao tributo, né? São os aspectos da hipótese de incidência, ou seja, daquela situação legal que vai justificar a criação, né, da obrigação tributária. Então, esses aspectos precisam estar na lei. E aí, quais são os 5 aspectos que devem estar na lei tributária? Primeiro, tem que identificar as pessoas, né? O aspecto subjetivo vai determinar quem é o sujeito ativo, credor, e quem é o sujeito passivo, devedor. Né? Então, quem nós temos aqui? Sujeito ativo é sempre a fazenda pública, né? É sempre um ente federado. Esse ente federado, ele pode, por meio de lei, permitir que a cobrança, ou seja, a capacidade ativa, seja repassada para um terceiro, para a fiscalidade, para que um terceiro realize a cobrança. Um exemplo clássico aí para nós é a OAB. Né? Então, a OAB não é um ente federado, mas a OAB cobra o quê? A anuidade da OAB, cobra uma contribuição. O que acontece? A União cria essa contribuição, e a União, na lei que cria a contribuição, autoriza aí que a OAB faça essa cobrança. Né? Então, mas o sujeito ativo é a União, né? Sempre o ente federado. Ele delega capacidade de cobrança, né? A capacidade ativa aí para, inclusive, executar execução fiscal e tudo mais. Né? Então, a lei vai trazer, primeiro, a definição do credor,
do ente federado, né? E do outro lado também o devedor, né? Ele vai dizer quem é obrigado a pagar, né? Aí a gente vai ver, nas próximas aulas, a gente vai ver que esse sujeito passivo, ele necessariamente aí vai ser ou contribuinte ou responsável tributário, é objeto de próximas aulas, aí, então não se preocupem, mas o sujeito passivo, ele tem que ser indicado de acordo com a sua capacidade contributiva, né? Então é um outro princípio que vocês viram aí com o professor Lísio, né? Então, capacidade tributária, né, é um dos princípios aí constitucionais. E aí tem, né, uma situação do sujeito passivo direto e indireto, é a questão da repercussão econômica, né, muitas vezes a lei diz que o sujeito passivo é uma empresa, mas a empresa acaba colocando o tributo no preço do produto. Aí, na prática, o que que acontece? O sujeito passivo é a empresa, é assim, o sujeito passivo direto é a empresa, mas como ela repassa o custo para o preço do produto, quem acaba pagando, no final das contas, é o consumidor. O sujeito passivo indireto aí também surge, né, uma conceituação dentro do direito financeiro, inclusive, direito econômico. Bom, além de definir quem é o credor e o devedor, vai dizer quando que eu tenho que pagar. Na verdade, não exatamente quando eu tenho que pagar, quando que nasce a obrigação tributária. Aí é um outro ponto importante. A obrigação tributária, né, vamos pegar o exemplo aí do imposto de renda, que é sempre o mais fácil. O imposto de renda, ele tem lá como marco temporal o último dia do ano, né, então 31 de dezembro. Mas eu só vou pagar o imposto de renda no último dia útil de abril, né, então vejam, o critério temporal, né, o aspecto temporal, não vem me dizer quando eu devo pagar, quando que eu vou pôr o dinheiro no meu bolso, né, e vou lá e pago. Não, vai dizer quando é o momento que vai nascer a obrigação tributária, né? Então, um grupo bastante grande aí de tributos, você paga depois de um bom tempo, né? O imposto de renda é um deles, né? Você paga lá 4 meses depois da obrigação tributária, do nascimento da obrigação tributária. Esse aspecto temporal que a lei tem que trazer é quando que faz nascer o tributo, né? Quando que faz nascer a obrigação tributária. Não definir quando eu tenho que pagar, né? Eu vou pagar depois de um prazo aí, depois de se apurar, de se declarar, de fazer todas as obrigações acessórias que a gente chama. Então, esse aspecto temporal vai trazer o momento em que se reputa ocorrido o fato impunível, né? O fato impunível, ou seja, vai fixar o momento em que eu vou aplicar a norma jurídica tributária. É nesse momento que eu verifico a lei vigente e aplico ali, né? E aí existe uma discussão, a maioria dos fatos, eles ocorrem uma vez só, né? Então, você vai lá e compra uma casa. Ótimo, compra uma casa, é um ato, vai gerar o ITBI, né? Perfeito, é aquele ato, aquele momento da escritura de compra e venda. Mas nós temos alguns fatos geradores que são complexos, né? Vamos pegar o imposto de renda de novo. O imposto de renda é um acréscimo patrimonial durante um ano inteiro. Ou seja, ele não é um momento único específico, né? Então, existe aí essa discussão sobre os complexos, né? Ele é a soma de vários fatores aí até chegar num resultado que é no último dia útil, né? Então, esse aspecto temporal, ele vai definir aí a irretroatividade, né? Vai fixar aí a questão de vigência e validade da norma jurídica. É naquele momento do critério, o aspecto temporal, é que eu vou ter que verificar se a lei, qual a lei aplicável. O imposto de renda, de novo, né? Vamos imaginar que o imposto de renda é 31 de dezembro, 31 de dezembro, ótimo, é a data, é o aspecto, né, temporal, fixa aí o tempo. Só que eu só vou pagar em abril. E se entre 31 de dezembro e final de abril surge uma lei que muda o imposto de renda? Qual lei que eu aplico? Eu vou aplicar a lei que era vigente no momento do aspecto temporal, né? No momento do fato gerador,
né, no nascimento da obrigação tributária. Não a lei vigente no dia que eu tenho que pagar, né? Então, são aspectos importantes aí. Critério espacial, né, circunstâncias de lugar, esse é um critério que fica implícito, esse é o único que existe aí uma excepcionalidade de não precisar estar expresso, é subentendido, né, que a lei ela tenha validade dentro do âmbito de atuação de cada ente federado. Então, se o município cria o IPTU, né, a lei vale para todos que estão no município. Então, não precisa expressamente falar que essa lei se aplica ao município de Curitiba, não, isso é uma decorrência lógica. Então, vai dizer o território, né, também é outro aspecto. O quarto aspecto, o critério material, né, o aspecto material, aqui que ele vai trazer a conduta propriamente dita, né, então vejam, sempre vai ser um verbo mais um complemento, como assim? Obter renda, industrializar produto, comercializar mercadoria, ser proprietário de veículo automotor. Então, é aqui, né, no aspecto material, em que eu vou conseguir identificar a conduta. E da onde vem essa conduta, né, essa indicação? Vem lá da Constituição, né? Então, vocês estudaram lá as espécies tributárias, vocês viram lá que, por exemplo, o Estado ele só pode, ele só tem competência para instituir o quê? ICMS, IPVA e TCMD. Isso significa o quê? Que a lei, a gente está falando dos aspectos da hipótese de incidência, ou seja, aspectos da lei que vai criar aquele tributo. No seu aspecto material, se essa lei for do Estado, ela só vai poder criar um tributo inerente àquelas 3 autorizações constitucionais, né? O circulação de mercadoria, veículo automotor e causa-mortes e doação, que é o ITCMD. Ou seja, a matriz básica, ela vem lá da Constituição, né? Então, esse o aspecto material, ele tem que refletir rigidamente o disposto lá na Constituição, né? Ela não pode ir além do que está na Constituição, que aí está extrapolando a autorização, né, a competência tributária. Então, temos o aspecto material, e, por último, o aspecto, né, que vai dizer quanto que eu tenho que pagar, a base imponível, né? Então, ele vai ser dividido em duas, basicamente. Ela vai me trazer a lei, né, vai me trazer qual é a alíquota e qual é a base de cálculo, né? Então, a alíquota é sempre um percentual que se aplica em cima de uma base, né? Então, de novo, o imposto de renda. Quanto que se paga de imposto de renda? Você pega qual é o acréscimo patrimonial durante um ano da pessoa e aí aplica as alíquotas. Lá tem várias alíquotas, né? 7,5%, 12%, 15%, 22%, 27%, conforme aí o rendimento da pessoa. O que é esse percentual? É a alíquota, né? E sobre o que se aplica é a base de cálculo, né? Então, eu tive lá 100 mil de acréscimo patrimonial, minha base de cálculo é os 100 mil. Sobre esses 100 mil, eu vou aplicar lá 27%. Então, a alíquota de 27% em cima dos 100 mil, que é a base de cálculo. Então, tudo isso daqui tem que estar aí disposto na lei, né? São os aspectos necessários aí da hipótese de incidência, ou seja, da lei que cria o tributo, né? Então, nós temos aí essa disposição, e aqui eu trago alguns dispositivos do CTN, apenas para né, reforçar aí quem, enfim, está com preguiça de abrir a lei, né, ou a Constituição, mas, enfim, né, tem aqui a disposição. O detalhe, né, e aí vale a pena a gente comentar, pelo menos desse artigo 4º do CTN, que fala o seguinte: a natureza jurídica do tributo é determinado pelo fato gerador da respectiva obrigação. Ou seja, eu posso dar o nome, né, de um, eu posso tentar esconder um tributo, né, eu posso dar o nome lá de tarifa de melhoramento do ar para respirar, né, vamos imaginar que um prefeito resolve criar aquela tarifa, né, e ele dá o nome de tarifa, né, só que aí quando você vai ler a lei, que ele deu o nome de tarifa para melhor respirar o ar, você vai ver que o fato gerador, né,
é a propriedade de veículo automotor. Né? Então, vejam, a lei dá o nome de tarifa, né, para melhoramento do ar, né, enfim, do ar público, qualquer coisa desse tipo. O nome que se dá, ou seja, a denominação, ela é irrelevante para dizer e trazer a natureza aí do que é aquilo. Né? Então, veja, a natureza jurídica do tributo é determinada pelos elementos aí do fato gerador, ou seja, da hipótese de incidência. Né? O artigo 70 ele fica o tempo todo falando fato gerador, ele não faz ele não utiliza a expressão hipótese de incidência. Então, quando ele fala fato gerador, a gente tem que lembrar desses 4 elementos. Então, vejam, o prefeito, né, o grande vereador, o presidente, quem quer, ele pode dar o nome que eles quiserem, mas o que vai determinar se aquilo é uma contribuição, se aquilo é um imposto e sobre o que incide, é a verificação desses elementos aqui. Né? Então, o nome se dá, né, o nome, né, vamos pegar o exemplo da reforma tributária que foi apresentada aí pelo governo, eles querem criar um tributo novo, né, contribuição aí sobre operações sobre bens e serviços. Vejam, né, ele pode dar o nome que ele quiser, né, ele pode falar sobre contribuições para reeleger o Bolsonaro, pode dar esse nome, pode, né, o que vai determinar o que é aquele tributo, ou seja, a natureza jurídica, é a análise do fato gerador, né, no caso lá dessa contribuição é a receita bruta, né, que é uma contribuição prevista lá no 195, no lugar do PIS da CONFINS, né, então aqueles que viram as espécies tributárias devem ter ouvido falar aí, PIS e COFINS. Bom, vamos fazer um segundinho aí de pausa. Vocês estão com dúvidas, alguma questão aí sobre tudo isso que eu falei? Tá tudo certo? É complexo, né? Eu vou dizer, o direito tributário 2, né, de uma certa maneira, ele é bem mais conceitual e bem mais teórico do que o direito tributário 1. Né? Então, se você já não gostou do direito tributário 1, você não vai gostar muito do direito tributário 2. Né? Mas, enfim, como são professores diferentes, né, às vezes vocês têm problema mais com o professor do que com a própria matéria. Mas, enfim, o direito tributário 2, se vocês não acompanharem, se vocês não seguirem esses conceitos que eu vou levando para vocês, vocês vão ficar perdidos, né? Eu vou ser bem sincero que é aquilo que eu falei. Como o direito tributário 2 ele é quase que uma cronologia do nascimento da obrigação tributária, é isso que a gente acabou de falar, até a extinção dessa obrigação tributária, né, se for o caso, uma execução fiscal, é quase que uma linha do tempo, ou seja, uma coisa é consequência da outra. Né? Então, é bem importante a gente dar uma sequência, né, vocês, principalmente, vocês acompanharem, porque a aula da semana que vem, né, ela vai ser uma consequência da aula de hoje, e assim sucessivamente. Né? Então, é bem importante aí que vocês não se percam, ou se não puder assistir a live, pelo menos leiam, peguem esse material, deem uma interpretada naquilo que vocês conseguirem, né? Mas, enfim, a gente encerrar aí a aula de hoje, né, vamos falar ainda desse pedaço aqui, da última folha, que vem trazer a vigência e aplicação da legislação tributária. Né? Então, vejam, a gente acabou de falar aí que o aspecto temporal ele vai trazer o momento que está essa obrigação tributária. É dentro do aspecto temporal, que vai dizer o momento, é que vai ser aplicada a lei ali vigente. Né? Então, a gente tem aí a questão da vigência da norma tributária necessária para interpretar, né, o aspecto temporal. E aí a vigência da norma tributária, ela segue, via de regra, aquilo atinente a qualquer norma jurídica, né? Ou seja, lei de introdução às normas do direito brasileiro, esse decreto-lei aqui, 4.657, ele fala o seguinte, né, que se a lei não fala nada, uma lei ela começa a valer depois de 45 dias de publicada. Né? Está aqui no parágrafo 3º, né, aqui, não, todo país é o caput, o artigo 1º da lei de introdução às normas fala que é de 45 dias. Né? Então, veja,
O artigo 101 do CTN fala o seguinte: a vigência, ela, no direito tributário, é igual a qualquer outra norma jurídica, né? Então, vejam que rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral. Qual é a norma jurídica em geral? É a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que fala que se a lei não fala nada, é de 45 dias, né? Ok. Só que no direito tributário, existe um problema, né? Existe um detalhe, no sentido de que nós temos o princípio da anterioridade, né? Então, vejam, no direito tributário, existe essa linha, né, de que segue a vigência da norma, segue igual a qualquer outra, mas a eficácia dessa norma, ela só pode ter aplicabilidade depois de decorrido aí ou o exercício financeiro ou a noventena, né, que é a ideia do princípio da anterioridade que vocês viram lá em Direito Tributário 1. Então, veja, quando a gente fala em vigência, né, e aplicação da lei tributária, parece ser muito simples, mas nunca podemos esquecer que uma norma tributária, ainda que vigente, essa norma tributária, ela aumentou ou criou um tributo novo, ela só vai valer, e aqui está, né, o artigo 150, 3, alíneas B e C, que essa norma só é eficaz depois de transcorrido daí o prazo, né, de 90 dias e do exercício financeiro, né? Então, uma norma vigente, ela pode não ser eficaz dentro do direito tributário. Mas, enfim, né, isso aí acaba sendo. Um detalhe, né, existe uma lei complementar, que eu coloquei aqui, existe uma lei complementar, a 95, 98, que é um manual de como se faz lei, né? Então, assim, no nosso direito, tem uma lei que diz como deve ser a redação das leis. Então, toda aquela estruturação de artigo, parágrafo, inciso, a linha, como se é, por exemplo, se é artigo 8º, se é artigo 8, né? Tudo isso ele vai dizer nessa lei aqui. E aí, essa lei que diz que como deve ser feita a lei, ela diz que a vigência da lei deve ser indicada de forma expressa, tá? Então, nós temos a regra lá da lei de introdução às normas, dizendo que se não falar nada, é 45 dias. Mas a lei que é o manual das leis, ela diz, né, e ela indica que deve ser indicado. Né? Então, a vigência da lei será indicada de forma expressa. Né? Então, enfim, a título complementar. E a aplicação das normas jurídicas, né? Então, a gente encerra a aula de hoje trazendo uma questão do artigo 105, que traz, né, no seu, no seu interior aí a questão da irretroatividade. Por quê? O que, que a gente tem como regra geral, e é o princípio da irretroatividade? A lei, né, ela só vai valer depois de editada. Então, ela só se aplica a fatos geradores futuros. Né? Então, nós temos aí uma lei que começa hoje, ela só vai valer para aquilo que acontecer amanhã. No direito tributário também. Só que no direito tributário nós temos um problema. O artigo 105 com o artigo 106 do CTN, que fala o seguinte: a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros, né? Então, ok, aquilo que vai acontecer amanhã, né? A lei surgiu hoje, amanhã ela está aplicando, ok. Só que aí ela complementa, falando o seguinte, e aos pendentes, né? Aí fica aquela discussão, mas como assim, né? O fato gerador pendente. Esse fato gerador pendente traz aqui a ideia do fato gerador complexo, né? Aquilo que eu falei na questão do imposto de renda, né? Então vejam que fato gerador complexo é aquele em que você soma vários períodos. Só que aí vem a doutrina e fala o seguinte: não existe um aspecto temporal periódico de um período. A lei tributária ela sempre vai ter que fixar um momento, né? Um momento é o momento final que faz nascer a obrigação tributária. Você pode até ter pago antes, né? Vamos pegar o exemplo de quem tem carteira assinada aqui. No mês, você tem retido aí um valor do imposto de renda. O que, que é isso? Você está antecipando o imposto de renda, que vai ser apurado só no final do ano. Tanto que, se você antecipando, né, retido do seu salário,
esse imposto de renda mais do que deveria, no que vem, você faz a declaração, você recebe de volta a restituição. Então, vejam, você está antecipando, mas chega lá no final do ano, 31 de dezembro, ali sim é que vai ser o momento em que vai ser apurada aí toda essa obrigação do imposto de renda. Então, se você pagou a mais, você recebe de volta. Né? Então, vejam, na teoria, traz aí que não existe um aspecto temporal que é fatiado, ele é de um momento em específico. E aí que entra essa discussão, né? E como é que fica, qual é a lei aplicável? Né? Então, se você vai pagando aos pedaços, né? Cada mês você vai pagando um pouquinho, aí é esse entendimento aqui, né? Que em razão do artigo 105, quando você antecipa, você acaba valendo-se da lei do momento que você está pagando, né? Nesse caso, tendo a retenção aí do seu salário. Né? Então, nós temos essa excepcionalidade dentro do direito tributário. E aí, uma última, né, do artigo 106, que traz aí uma disposição muito próximo do direito criminal. O que é isso? Né? A lei aplica-se a fato pretérito em duas situações, ou seja, é uma exceção ao princípio da irretroatividade. Quando ela simplesmente conceitua algum dispositivo, né, então, vamos dizer lá que surge uma lei, e essa lei tributária ela vai dizer assim, considera-se operações no âmbito digital aquelas realizadas pela rede mundial de computadores, blá, 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 enfim. Ela diz o que é uma operação virtual. Né? Então, ela só está dizendo isso. Quando ela explica esse conceito do que é operação virtual, se existe alguma outra lei dizendo que o tributo se aplica a uma operação virtual, essa lei ela é aproveitada, né, de forma retroativa, somente para explicar aquele conceito. Né? Então, meramente interpretativo, pode retroagir, ou quando traz aqui, né, um abrandamento, né, uma lei mais benéfica em termos de penalidade. Né? Então, veja, a lei tributária ela se aplica de forma retroativa quando surge uma nova que deixa de definir uma penalidade, né, ou deixa de considerá-la aí, desde que não tenha sido fraudulenta e tudo mais. Né? Então, a lógica, outra penalidade menos severa. Então, a lógica aqui do direito tributário com relação à irretroatividade é a mesma lá do direito penal. Né? Se é mais benéfica, ela retroage desde que não definitivamente julgado. Né? Então, esse definitivamente julgado aqui é até lá na execução fiscal. Né? O julgado aqui no direito tributário não é tanto no âmbito administrativo, mas também no âmbito judicial. Né? Então, você tem que esperar todo o prazo, todo o trâmite da ação, né, até não ter mais julgamento lá, até ter transitado em julgada a ação de cobrança, ou ação que questiona esse tributo. Aí sim, ele não pode mais ser alterado, mesmo que mais benéfico. Né? Então, é muito próximo aí do direito criminal. É uma implicação, né, um detalhamento aí que eu imagino que vocês já tenham até visto lá no princípio da irretroatividade, aqui fazendo só um lembrete, né, daquilo que vocês falaram. Então, pessoal, basicamente, né, o material aí para a nossa primeira aula é isso, tá? É mais ou menos nesse ritmo que a gente vai seguir. Vejam que é sempre uma live um pouco mais objetiva, né? Enfim, a gente vai falando, mas aí vocês sempre ficam à vontade aí para fazer questionamento, né? Se vocês não entenderam alguma coisa, vocês, né, não tem como erguer a mão, então vocês gritem, né? Façam aí qualquer sinal para a gente poder esclarecer. Então, basicamente é isso, né? Basicamente por hoje é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguém tem algum questionamento, alguma sugestão, enfim, né? Se não tiver nada, basicamente por hoje é só. Não se esqueçam, né? E eu falei lá no início da aula, não sei se estava todo mundo, não esqueçam de responder a questão, já está aqui ativada, né? Para vocês responderem. Vocês têm até sábado para fazer isso.
essa questão vale frequência e vale aí uma fração de nota, tá? Então, vocês estarem aqui na live e tudo mais não significa presença nenhuma, tá? Então, você pode participar de todas as lives, mas se não responder lá, não tem presença, tá? Então é isso, pessoal, já que não tem dúvidas, nenhuma pergunta, então agradeço aí a atenção de vocês. Semana que vem, 7h30, a gente faz nosso próximo encontro. Então, se cuidem, né, e semana que vem tem mais. Então, até mais, estou conectando aqui, até a próxima.